Muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar e agradecer a disponibilidade da Associação Portuguesa de Bancos no nome do Dr. Norberto Roses e da Dra. Ana Mocho, em estar presente connosco nesta reunião no Grupo de Trabalho, nesta audição do Grupo de Trabalho sobre a forma de pagamento do apoio extraordinário, que foi aprovada em março por parte do Governo. A 10ª Comissão, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, entendeu por bem criar um grupo de trabalho para debater essa temática. Temos aqui também cumprimento os senhores deputados presentes nesta audição, que terão algumas questões para vos colocar, de modo a esclarecer aqui algumas dúvidas que persistem. E, por isso, vou só dar indicação de como será dirigida essa audição. Terá uma intervenção inicial por parte da Associação Portuguesa de Bancos, pode ser repartida, vocês depois definem a repartição do tempo. São 10 minutos para uma intervenção inicial, depois passaremos para os grupos parlamentares, serão cada grupo 5 minutos depois para colocar questões, e no final dessa ronda de questões por parte dos grupos parlamentares teremos mais 10 minutos depois para uma intervenção final da vossa parte. E por isso, se calhar começaríamos desde já então pela vossa intervenção inicial. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Bom, nós vamos fazer aqui e vou pedir aqui à minha colega para fazer uma intervenção muito curta, inicial, fundamentalmente para enquadrar o papel das penhoras, das penhoras nos bancos, ou seja, qual é o papel dos bancos relativamente às penhoras. Penso que seria útil fazer esse pequeno enquadramento, depois aguardaríamos as perguntas dos Srs. Deputados e, no final, tentaríamos responder às questões que ainda ficassem por esclarecer. Bom dia, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito obrigada pela oportunidade de podermos falar sobre este tema. Este tema, e enquadrando precisamente o papel dos bancos, eu confesso que nós não temos não vou ler, vou expor brevemente aquilo que gostaríamos de dizer a título inicial, enquadrando, como estávamos a dizer, precisamente o papel dos bancos no âmbito das penhoras. Os bancos, e eu penso que os projetos que estão aqui em causa e que pretendem consagrar a impenhorabilidade de determinado tipo de abonos inserem-se precisamente aí, não são chamados a colaborar com a Justiça no âmbito das penhoras na sua qualidade de exequentes, ou seja, para satisfazer créditos que tenham perante os seus clientes, mas sim são chamados por tribunais, Autoridade Tributária, Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, câmaras municipais, para assegurar que sempre que um determinado credor que não viu as suas dívidas pagas e recorre ao tribunal, ou à Autoridade Tributária, quando vê os seus créditos tributários não pagos pelos contribuintes, possam, com recurso aos valores que estão depositados numa conta bancária, satisfazer parte destes créditos anteriormente não pagos. As penhoras são precisamente um ato que se insere no âmbito desse processo de execução e, portanto, na prática acabam por ser um ato que hoje, infelizmente, é recorrente, mas é um ato com uma dignidade processual e que, na parte dos bancos, obriga a que sejam identificadas rotinas, todos os procedimentos, de forma a assegurar que, naturalmente, são sempre satisfeitas as notificações de penhora de saldos que estão depositados em contas bancárias que sejam originários de exequentes, portanto, tribunais, AT, Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, câmaras municipais, mas que naturalmente também são asseguradas as impenhorabilidades que resultam da lei. Há dois tipos de impenhorabilidades que os bancos devem ter em consideração. Uma delas, que salvaguardam sempre, salvo nos casos em que o próprio agente, portanto, quem manda, digamos, perdoem-me a expressão coloquial, quem manda no processo diz que não deve ser salvaguardado, que é um salário mínimo nacional, e também devem assegurar, mas aí apenas na medida em que tenham conhecimento, porque se não tiverem disso conhecimento, e um conhecimento que seja como tal também reconhecido pelo próprio agente de execução que ordena a penhora e, portanto, controla o processo, também devem assegurar a impenhorabilidade de valores que sejam na sua origem impenhoráveis.
Uma das preocupações que os bancos têm tido, e nomeadamente com a questão de, por via do contexto social em que vivemos, de terem sido legislados apoios sociais que pretendem assegurar que as pessoas conseguem satisfazer as suas necessidades, uma das preocupações que têm tido é precisamente assegurar quando são legislados e criados novos apoios sociais que o legislador entende considerar como impenhoráveis, que os bancos sabem, quando esses valores são creditados nas contas bancárias, que esses valores correspondem a bónus sociais impenhoráveis. Isso é, no fundo, um tema que tem sido debatido na autoridade, na APB, porque, por muito, enfim, não só o dever de colaboração com a Justiça e com a preocupação com os interesses dos clientes, o que é certo é que isso aconteceu, nomeadamente, na transferência do abono previsto no Decreto-Lei 57B, as transferências que foram feitas, na altura, pela autoridade tributária, mas também esta situação já se coloca relativamente a outros abonos pagos pela Segurança Social, como os valores são creditados nas contas bancárias dos clientes, não vêm acompanhados de um código identificador que diga este abono respeita este abono, portanto, este crédito na conta que respeita a este abono concreto que é impenhorável, os bancos, não sabendo, no fundo, veem um valor a ser creditado na conta do cliente, naturalmente, como muitos outros, e, portanto, não sabendo a origem, não podem assegurar a impenhorabilidade desse montante. Nós, e também, precisamente, portanto, estas propostas, estes projetos estão precisamente na ordem do dia também para nós, porque, tendo em conta estas preocupações dos bancos com os clientes e, no fundo, assegurar não só a satisfação dos direitos dos exequentes, mas também os direitos das pessoas que têm as suas contas penhoradas e que recebem abonos que supostamente devem estar destinados a satisfazer as suas necessidades básicas, nós já endereçámos uma carta ao Instituto da Segurança Social e ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, recentemente, a pedir precisamente para que, entre os vários tipos de abonos sociais, uns penhoráveis, outros impenhoráveis, que eles, sempre que sejam impenhoráveis, que as transferências dos montantes sejam acompanhadas de um código específico para permitir precisamente esse conhecimento por parte do banco. O banco, tendo esse conhecimento, pode assegurar a impenhorabilidade e também transmitir ao processo e a quem manda no processo que, mesmo que uma determinada conta tenha mais do que o salário mínimo nacional, que não penhorou mais, porque o valor em causa respeitava a um abono social impenhorável. É uma nota, enfim, muito, muito breve, mas nos parece que poderia ajudar a enquadrar estes projetos e também as preocupações que, relativamente a este tema, já têm vindo a ser discutidas e partilhadas e que tentámos, dentro das nossas possibilidades e, portanto, junto das entidades que pagam os abonos, também contribuir para resolver. Muito obrigado, doutora Ana Mocho. Queria, desde já, solicitá-lo, se tem disponibilidade, de nos fazer chegar essa carta que remeteu à Segurança Social, que penso que podia ser útil também para os grupos parlamentares, para todos nós, ter conhecimento do conteúdo e de quando enviou efetivamente esse pedido. Vamos dar então início à segunda ronda, ou à ronda para os grupos parlamentares, em que irei desde já passar por ordem a palavra à senhora deputada Paula Reis, do Partido Socialista, que terá 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, senhores deputado coordenador, senhores deputados, Dr. Norberto Rosa e doutora Ana Mocho, muito obrigada para já pela disponibilidade de vir ao Parlamento para nos ajudar nesta questão. Esta questão parte de um projeto de lei, do projeto de lei 693 do PCP, que alarga as formas de pagamento e altera o Decreto-Lei 21 de 2023 de março, bem como de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 742, que vai no sentido de garantir o pagamento por vale postal, do apoio extraordinário às famílias e da sua impenhorabilidade. Estas são propostas que visam, no seu todo, garantir a alteração do Decreto-Lei 21A.
Com estas propostas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está ao lado destas propostas, mas temos algumas dúvidas na sua execuibilidade, uma vez que, no passado ano, estes apoios sociais, apesar de garantidos como impenhoráveis, houve casos de penhoras sobre estes apoios sociais e estamos já a perspectivar também, em termos de futuro, outros apoios impenhoráveis, até no âmbito de outras comissões, como será o caso do apoio às rendas, que vai ser impenhorável e que temos que garantir que efetivamente elas não sejam, que haja um sistema que nos parece mais do que legislativo, prático, não é? de intercâmbio de informação, e era isso que nós queríamos avaliar com esta vossa vinda ao Parlamento, é de que forma é que podemos colaborar, nomeadamente à Assembleia da República em termos legislativos, para garantir que não são penhoráveis efetivamente as transferências, neste caso da Segurança Social, que na sua gênese visam apoiar as famílias em situação difícil e que, portanto, não deve ser penhorável este apoio, até porque elas fazem parte da solução apontada para ajudar as famílias numa fase mais difícil. Percebemos que efetivamente já se deram conta deste problema, provavelmente até porque houve queixas das pessoas a quem essas penhoras foram efetuadas, daí que basicamente esta contribuição que vos pedimos tem a ver também com esta carta que enviaram à Segurança Social para que nós tenhamos conhecimento, e se acharem que de alguma forma há alguma inscrição na lei que a Assembleia da República possa, enfim, acrescentar, pudesse ser útil também para o papel de boa execução das práticas dos bancos portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passava a palavra à Sra. Deputada do PSD, Clara Marques Mendes. Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si e cumprimentar a todos os colegas e um cumprimento muito especial aos representantes da Associação Portuguesa dos Bancos, o Dr. Norberto Rosa e a Doutora Ana Mocho, e também a Doutora Joana Rodrigues, que nos acompanham, e dizer que a explicação que nos deu já foi muito útil. De facto, estamos aqui perante diplomas que visam duas coisas, entre elas que o pagamento não tenha necessariamente, um apoio extraordinário não tenha necessariamente que ser pago por transferência bancária, mas essa é uma parte que não estamos a discutir aqui, julgo que já é consensual em todos os partidos, mas há aqui a questão da impenhorabilidade. E a doutora já referiu na sua intervenção, e dá-me aqui a sensação que isto depende mesmo da vontade da Segurança Social, porque se a Segurança Social tiver vontade de resolver a situação no seu imediato, o poderá fazer, porque, segundo referiu, e julgo que ter percebido bem, portanto, há situações em que há montantes que são transferidos e que são impenhoráveis e os bancos conseguem assegurar essa impenhorabilidade se vierem acompanhados de um código. Exatamente isso, não é? Portanto, o que nós aqui visamos é precisamente garantir que esses valores não são penhoráveis, mas a lei, não nos parece que a lei possa vir, ou pelo menos dizer que a Segurança Social terá um prazo de X tempo para estabelecer esse código. E portanto, esta audição já foi muito útil por isso, porque a certeza com que aqui ficamos é que depende não propriamente do legislador, mas quem está a executar, de certa forma, a legislação. E eu perguntava, portanto, já referiu que já enviaram a carta à Segurança Social, se o senhor agradecer que nos possam fazer chegar a carta, sendo que o conteúdo também já aqui foi devidamente explicado, e é simples, não é? Parece-me que é uma coisa simples, e eu perguntava-lhe quando é que essa carta foi enviada e se já tiveram resposta. Provavelmente não devem ter tido ainda resposta, mas saber quando é que ela foi enviada, porque aqui o objetivo é que esta situação se resolva o mais rápido possível, não é? Porque nós temos, por um lado, pessoas que estão sem receber estes montantes porque não têm conta bancária, e temos outras que estão a receber por conta bancária e que podem estar a ser objeto de penhora. E, portanto, eu deixava-lhe estas duas, portanto, um agradecimento muito especial pela forma objetiva e prática com que nos explicou a forma de resolver, de ultrapassar aqui um problema, que serve para esta e poderá naturalmente servir para outras prestações cuja impenhorabilidade seja garantida pelo legislador. E depois, há aqui uma outra questão. Quanto aos códigos que existem das atuais situações que são impenhoráveis, eu pergunto qual foi o procedimento, ou se têm conhecimento como é que a Segurança Social procedeu com esse
na criação desse código para que os bancos pudessem identificar, porque se nós pudermos também aqui ajudar, de certa forma, a agilizar o processo, era muito útil. E, portanto, deixava estes agradecimentos e estas questões e é só. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Jorge Alveias. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os membros da Associação Portuguesa de Bancos e agradeço a vossa presença. Não entrarei em grandes considerações sobre os projetos em questão, pois a lógica e a justiça que os membros especificam são por demais evidentes. Passo a uma questão, já falámos aqui dos códigos que serão enviados, mas há uma questão que eu gostaria de pôr. Sendo um dos problemas, um dos problemas, o do recebimento dos abonos a quem não tenha conta bancária, pergunto se os bancos estarão disponíveis para permitir a abertura de contas sem quaisquer encargos para os beneficiários dos apoios extraordinários poderem receber estes apoios sem penalizações. E é a questão que gostaria, reitero, logicamente, a questão posta pela Sra. Deputada do PSD, de qual o processo de envio dos códigos, e gostaria de ver estas questões respondidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Sr. Manuel Love. Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Bom dia aos senhores e às senhoras deputadas e à doutora Ana Mocho e ao doutor Norberto Rosa, creio que não me engano. Não é? Eu lamento, por uma questão de trânsito, não consegui chegar a tempo, mas para ouvir a explicação, mas já sei, e era isso que eu queria, essa confirmação. Era isso que no PCP nós precisamos dessa, nós gostaríamos de ter essa confirmação. Que necessariamente, evidentemente, os bancos portugueses não têm qualquer objeção de natureza técnica à impenhorabilidade de uma prestação social. E que necessitam apenas, isto é que é importante para que o legislador saiba e que saiba que não há nenhum obstáculo a que uma norma desta natureza seja aprovada. Necessitam apenas, como creio que acabou de dizer, de que, evidentemente, estas prestações, e neste caso concreto o apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, venha acompanhado de um código. E que os bancos estejam... E, portanto, confirmando-nos isto, retira-se qualquer argumento de que esta norma não pode ser aprovada. Isso para nós é absolutamente essencial. De resto, como bem disse, e já foi nomeadamente questionada pela deputada Clara Marques Mendes, relativamente a... Portanto, já há situações, já há evidentemente precedentes nesta situação. Portanto, agora, era só sabermos como é que se resolveram problemas anteriores e, no fundo, saber se em situações anteriores que a Associação de Bancos a Associação Portuguesa de Bancos tenha questionado a Segurança Social relativamente a esses códigos, que resposta que a Segurança Social deu. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo então a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua. Muito obrigada. Cumprimentar a todas e todos. As principais questões já foram colocadas. Causa alguma dúvida? Bom, começando pela questão do vale postal, que é a que motivou esta discussão, eu imagino que a Associação Portuguesa de Bancos não tenha sobre isso nenhum obstáculo, nem nenhuma objeção à possibilidade de pagamento de prestações sociais por vale postal. Aliás, como sempre aconteceu, o que é surpreendente é esta obrigação de ter uma conta bancária, que não é dever de nenhum cidadão e, portanto, não pode ser obstáculo ao recebimento ou à concretização dos seus direitos. Há depois a questão da impenhorabilidade e causa alguma confusão, ou pelo menos não é totalmente fácil perceber porque é que noutro tipo de prestações ou de recebimentos nas contas bancárias os bancos sabem que parte daquele valor é impenhorável ou que a totalidade daquele valor é impenhorável e no caso destes apoios extraordinários isso não acontece. O que é que distingue estes valores extraordinários de outro tipo de prestações às quais se aplicam regras de impenhorabilidade, seja na totalidade ou parcialmente? A segunda questão tem a ver com o acesso às contas, ou seja, o que é que acontece quando um valor
é penhorado? Por quanto tempo é que o beneficiário fica sem poder aceder à conta? Fica sem aceder ao valor penhorado ou à totalidade do valor que eventualmente tem ou que poderá vir a receber? E qual é que é o processo para conseguir voltar a aceder à conta e aos valores que eventualmente virá a receber, sejam eles ou não resultado de apoios sociais? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluindo essa ronda de perguntas por parte dos grupos parlamentares, daremos então 10 minutos para as respostas. Muito obrigado. Bom, eu, se for possível e sem prejuízo, não sei se podemos responder por uma ordem diferente, só para organizar os temas, naturalmente, todas as questões muito relevantes e importantes. Eu começaria pela última questão, porque ainda a última questão colocada pela Sra. Deputada Dra. Joana Mortágua, relativamente ao que é que acontece quando, sendo penhorados determinados valores, o cliente fica privado da possibilidade de os movimentar e quanto tempo é que poderá levar a que essa movimentação, esses poderes de movimentação sejam devolvidos. Porque isso, no fundo, ainda está um bocadinho na sequência daquela intervenção inicial que fizemos relativamente ao papel dos bancos. De facto, como disse, o papel dos bancos, neste caso, no âmbito da penhora, é um papel de execução de ordens. Execução de ordens de notificações para penhora, que lhe são dados por tribunais, AT, Segurança Social. O maior número de notificações para penhora que os bancos recebem são claramente credores públicos, portanto, a autoridade tributária, muito destacado, os valores têm vindo a aumentar e são muito relevantes, mas, portanto, os bancos limitam-se a cumprir. Naturalmente, infelizmente, acontece por via às vezes, digamos, talvez os circuitos para assegurar a penhorabilidade ainda não estarem devidamente oleados, digamos, perdoem a coloquialidade da expressão, acontece de facto, podem ser penhorados determinados valores que na sua origem são penhoráveis, mas os bancos não sabem. Saberão, por exemplo, que determinado salário que é acreditado na conta de um cliente tem um regime específico de impenhorabilidade e, portanto, aí não vão aplicar a regra geral de um salário mínimo nacional. Agora, se nós olharmos para as situações específicas das prestações sociais, e nós fizemos esse elenco na carta que dirigimos ao Instituto da Segurança Social, ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, nós tentámos identificar todo o tipo de abonos que os bancos recebem, doença profissional, complemento solidário para idosos, pensões, prestação social para a inclusão, primeiro pagamento dos empregos, prestações familiares, rendimento social de inserção. Bom, não vou tomar tempo aos senhores deputados relativamente ao elenco, mas no fundo alguns são impenhoráveis, outros não são impenhoráveis. O que nós pedimos foi, por favor, indica-nos aqueles que são impenhoráveis para nós salvaguardarmos. Não sendo, portanto, sempre que o procedimento está oleado, naturalmente os bancos asseguram, isso criando, e espero que compreendam que isso resulta até das máquinas muito grandes que existem, quer dizer, um banco, qualquer banco do sistema financeiro, sobretudo bancos com maior dimensão tem um número muito elevado de contas bancárias, sendo que o crédito de uma prestação social pode cair numa dessas contas e, portanto, a única forma de assegurar que, havendo um regime que permite identificar uma determinada prestação impenhorável, que isso é feito para todos os clientes, é criar desenvolvimentos informáticos e, portanto, daí que às vezes só com desenvolvimentos informáticos é que se consegue assegurar isto e, portanto, no fundo, às vezes um processo que aparentemente pode ser simples não é, mas naturalmente sempre que se conseguiu identificar situações em que determinados abonos são penhoráveis, os bancos criaram os desenvolvimentos informáticos para tal seja possível. Sempre que isso não acontece e há valores que são penhorados na sua origem, não são impenhoráveis. O que é que acontece? Bom, a única coisa que os bancos, tendo em conta o papel que desempenham, que lhes é permitido é entrarem em contacto com a autoridade tributária, comunicarem o agente de execução, dizendo o cliente, no fundo, suscita aqui uma questão de impenhorabilidade.
sendo que, por regra, a resposta que recebem, e essa resposta de facto resulta do próprio regime do processo, é que tem que ser o cliente a opor-se à penhora. Ou seja, tem que ser o cliente que vai ao processo dizer, até porque, e percebam, os bancos depois não podem... É muito difícil, se nós estivermos a falar de contas bancárias com vários créditos e vários débitos, depois desta situação ter acontecido há uma semana, perceber rigorosamente qual é que é o valor que depois se vai considerar exatamente impenhorável. Portanto, isto implica depois uma análise que só é possível nos termos das regras de processo junto dos tribunais. Naturalmente que os bancos tentam sempre, e às vezes há situações, por exemplo, se o cliente logo no dia imediato comunica, os bancos tentam logo falar com a autoridade tributária ou com o agente de execução, porque aí, no fundo, se o único crédito que estiver na conta for o crédito resultante da prestação social, é muito fácil identificar. Não é se nós já estivermos a falar de contas com muitos débitos e créditos, aí, de facto, só recorrendo ao processo, portanto, há o processo fiscal dá garantias aos executados, naturalmente, e se nós estamos a falar sobretudo de valores pequenos, todos reconhecemos que a oposição à penhora não será provavelmente, ou na grande maioria das situações, a situação mais adequada, daí a importância de serem criados estes mecanismos preventivos e não posteriores. Cruzando aqui realmente com a solução geral, parece-nos que, de facto, o que era importante era que fosse criada uma solução e, sem prejuízo daquilo que a Assembleia da República entender relativamente a estes projetos, fosse criada uma solução para que sempre que as entidades, e são entidades públicas, que pagam estes abonos, tipicamente, por exemplo, em algumas situações é a autoridade tributária, penso que no quadro dos abonos que foram pagos pelo Decreto-Lei 57C, eu acho que até foi a autoridade tributária, mas no fundo sempre que haja entidades públicas que procedam a este tipo de abonos, que estejam a eles associado um regime de impenhorabilidade que seja de facto com antecedência, e com antecedência precisamente tendo em conta esta questão da necessidade de assegurar os prévios desenvolvimentos informáticos nas bases dos bancos que permitam segregar aqueles valores, sendo que, para além de serem criados estes desenvolvimentos informáticos, também é preciso depois haver testes, e normalmente não há isso, enfim, sempre que nós estamos a falar de implementação de soluções gerais, elas são muito importantes porque resolvem o problema, mas têm que ser muito bem feitas e, portanto, não só têm que ser bem desenhadas, bem discutidas, bem testadas e, portanto, e concretizando, portanto, parece-nos que poderia ser criada aqui uma solução geral. O que pedíamos era, naturalmente, que ela fosse, entre a data da sua criação e a data da sua implementação fosse mediada há algum tempo, que permitisse que os regimes de impenhorabilidade fossem efetivamente suscetíveis de ser assegurados. Todos os intervenientes querem cumprir um regime de impenhorabilidade, a questão é de dispensar condições técnicas e, portanto, para isso seria necessário que fosse, portanto, que as transferências destes valores impenhoráveis fossem sempre de forma inequívoca, prévia, padronizada, portanto, com códigos padronizados transversais a todo o sistema, portanto, as transferências desses valores fossem acompanhadas desses códigos específicos. Isso nós já na carta que depois faremos chegar para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e para o Instituto da Segurança Social já tínhamos precisamente apontado aqui algumas soluções, enfim, de criação de códigos agarrados às transferências SEPA e, portanto, parece-nos que isso poderia ser uma solução eventualmente a considerar. Gostaria só também de, no fundo, enfim, aqui enfatizar que, naturalmente, e até em concreto quanto a estas prestações que agora estão aqui em discussão e que se pretende assegurar um regime de impenhorabilidade, que relativamente a bónus que já tenham sido pagos anteriormente, porque no fundo a primeira prestação, em alguns casos, acho que foi paga em abril, noutros em maio, penso eu, que esses valores já tendo sido transferidos, já foram depositados nas contas bancárias, eventualmente já podem ter sido objeto de penhora, os valores até já podem ter sido transferidos pelos bancos para o agente de execução e, portanto, aí vemos com muita dificuldade, para não dizer impossibilidade, a aplicação retroativa
E, portanto, isto também frisa o ponto inicial que tinha referido, que estas impenhorabilidades só se asseguram efetivamente se forem criados mecanismos antes do pagamento. A partir do momento em que os montantes são acreditados nas contas, eles, no fundo, correspondem a saldos com créditos e débitos e, no fundo, já é muito difícil identificar, segmentar. Eu não sei, relativamente à questão colocada pelo Chega, naturalmente isso é um aspecto comercial, espero que perceba, a oferta comercial, portanto, a abertura de contas bancárias a custo zero é algo que acho que a APB não pode naturalmente pronunciar-se, sendo que, e eu penso que isso até foi referido, e isso consta da exposição de motivos de um dos projetos, todos os bancos têm na sua oferta, e esse regime está densificado na lei, contas de serviços mínimos bancários com valores anuais de comissões de 4 euros e, enfim, à volta dos 4 euros, e que permitem um conjunto muito diversificado de operações bancárias. Portanto, numa conta anual, como compreenderão, a abertura de uma conta tem um conjunto de responsabilidades de trabalho, mas também de responsabilidades e obrigações que têm que ser cumpridas pelos bancos. Portanto, não deixa de ser um serviço que tem o seu custo. Um dos serviços, precisamente, tem associado, que é um serviço que é mais prestado não ao cliente, mas à sociedade em geral, é precisamente cumprir ordens de penhora sobre essas contas que são abertas. Mas, portanto, eu não sei se, por acaso, terá ficado alguma questão por responder. Só uma questão que colocaram-se, o que é que podiam fazer em termos legislativos, isso poderia haver ou não a obrigatoriedade de as autoridades públicas, quando transferem uma prestação social que é impenhorável, a obrigatoriedade de terem um registro próprio para os bancos, e isso seria, digamos, resolveria em parte esse problema com um código respectivo, em que, porque a questão aqui é fundamental, ou seja, tem que ser no momento em que as instituições de crédito recebem essas transferências que têm que identificar se é penhorável ou não penhorável, senão depois cria-se uma grande dificuldade. E se essas transferências forem logo à partida identificadas, pois isso tornar-se-ia muito mais fácil resolver esta situação e não criar problemas de depois haver abonos ou prestações sociais não penhoráveis que depois passassem a ser penhoráveis. Muito obrigado, Dr. Norberto Rosa e Dra. Ana Mocho. Penso que essa audição foi muito importante e tivemos aqui algumas informações preponderantes também para o desenvolvimento do nosso trabalho. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade em estar cá e em aceitar participar nessa audição num tão curto espaço de tempo, devido à urgência do tema. Portanto, penso poder dar por concluída a audição, agradecendo aos senhores deputados também a vossa participação. Obrigado a todos.